Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Quero meditar com você Lucas capítulo 5, versículo de 27 a 32. Naquele tempo Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Eu gostaria de meditar com você a alegria do chamado. Porque Mateus, chamado Levi, mas podemos chamá-lo também de Mateus. Você vai descobrir a alegria do chamado. Porque Mateus é chamado por Jesus. Veja que bonito. Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, ou Mateus, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Veja que bonito, Jesus vê. A palavra de Deus diz: Jesus viu. Jesus também um dia viu o Frei Gilson. Um dia Jesus viu você. E te chamou. E te chamou pelo nome. Ele já conhecia o teu nome. Ele conhece. Antes de você entrar no ventre da tua mãe, ele já te conhecia. O bonito é ver que Mateus responde com generosidade. Porque como é que eu devo responder ao chamado de Deus na minha vida? Porque Deus me vê, Deus me chama, só que precisa de uma resposta. E é bonito ver que Mateus responde com generosidade. E aí que está uma questão. Tem vezes que Deus nos chama, tem vezes que Deus chama alguém, só que a resposta é mesquinha. Levi, Mateus, responde com alegria, responde com generosidade. Preste atenção. Levi deixou tudo. O que significa deixar tudo? Ele deixou sua vida velha. Aliás, era cobrador de impostos, era injusto, era uma pessoa que enriqueceu em cima de dinheiro ilícito. Esse deixar tudo significa que ele deixou a vida velha dele. Porque para seguir Jesus, para responder o chamado, eu tenho que abandonar a minha vida velha. Eu tenho que abandonar a minha vida velha. Ele levantou-se. Ou seja, ele quis sair daquela condição. Ele tomou uma posição, ele tomou uma postura. Eu quero sair desta vida. Para responder ao chamado de Deus, a gente precisa deixar tudo. A gente precisa tomar uma postura, a gente precisa se levantar. E o mais importante de tudo, seguir Jesus. Diz a palavra que Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. O mais importante é aqui, seguir Jesus. Agora preste atenção. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Depois daquele chamado, Levi prepara uma festa para Jesus. Levi prepara um banquete para Jesus, para celebrar, para agradecer o dom da sua vocação. Veja que ele celebra o chamado, ele celebra, é tipo assim: vamos festejar Jesus. Eu quero lhe dar um banquete, mas é festejando esse dom, festejando essa entrega. A vocação, minha gente, é um grande bem a qual devemos nos alegrar. A vocação é um grande bem a qual devemos festejar. Veja, eu tenho uma vocação ao sacerdócio. É uma vocação que eu tenho que vibrar, eu tenho que me alegrar, eu tenho que festejar. Não por causa de mim,
Mas é o dom que eu recebi. A vocação é um dom. Se Deus chamou você, isso é um dom, isso é um chamado. Então nós devemos nos alegrar, nós devemos celebrar. Este versículo nos ensina isso. É preciso celebrar a nossa vocação. É preciso agradecer a Deus o chamado. Todos os dias. Alegria na vocação. E sabe o que significa? Por que é importante essa alegria na vocação? Porque nós não podemos somente nos fixar na renúncia do chamado. A gente não pode ficar só assim, eu tive que deixar tudo, né? Por exemplo, eu para ser padre, eu tive que deixar emprego, eu tive que deixar namorado, eu tive que deixar tudo, tive que deixar tudo para seguir o sacerdócio. Mas eu não posso ficar preso, eu não posso ficar somente com os olhos fixos na renúncia que eu tive. Sim, eu tive que renunciar a muita coisa, mas eu ganhei muita coisa. Porque senão, se a gente só se fixa na renúncia, a gente fica igual o jovem rico, que Jesus pediu para ele renunciar à sua riqueza, e ele ficou fixado só na renúncia. Só que ele esqueceu que Deus ia dar outras coisas para ele. E diz a palavra que o jovem rico saiu triste. Fixar somente na renúncia não vai nos trazer uma alegria na nossa vocação. Então imagina uma vocação que vai ficar pensando, nossa, eu estou seguindo Jesus, mas para seguir Jesus está tão difícil porque eu tive que deixar isso, eu tive que deixar aquilo. Não. É preciso fixar o nosso coração no dom. É preciso fixar o nosso coração no chamado. É preciso fixar o nosso coração em Jesus. E aí, portanto, nós vamos nos alegrar. Eu tive que renunciar a muitas coisas, sim, eu tive. Mas eu preciso olhar que eu deixei uma casa e ganhei outras. Eu preciso entender que eu deixei filhos, mas eu ganhei muitos mais filhos. Eu preciso entender que a palavra de Deus, ela se cumpriu na minha vida. Eu dei algo e Deus me deu 100 vezes mais. Dá para entender? É preciso celebrar a alegria do chamado. Então quando Deus te chamou, Deus te tirou do mundo, mas não para te fazer triste e infeliz. Ele te tirou do mundo para te dar coisa melhor. Ele te tirou do pecado, Ele te tirou da vida errada para te dar coisa melhor. E em vista disso, você deve se alegrar. Fixar no dom, fixar no chamado, nessa alegria. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.